Bolsonaro tem à sua disposição uma banca de advogados que é considerada uma das melhores do Brasil. São, sim, advogados competentes e caríssimos. Milhões para você manter esses advogados que o Bolsonaro está pagando, mas é claro, isso não foi problema para ele, porque nós tivemos aquela doação de mais de 17 milhões de reais por intermédio, depois isso aumentou ainda mais, né, por intermédio dos fanáticos que o seguem. E a gente tem que levar aqui em consideração um fator que eu considero o mais importante dessa história toda, tá? A competência dos advogados faz com que essa condenação fique ainda mais grave, porque são os melhores, estão ali entre os melhores do Brasil. E se mesmo assim Bolsonaro ainda foi condenado a mais de 27 anos de cadeia, é sinal de que os crimes cometidos são muito graves, né? São crimes gravíssimos. Eles recorreram da decisão e hoje nós tivemos mais uma vez, mais uma etapa dentro desse processo. Eu vou trazer para você o que aconteceu, se você ainda não sabe, e vou depois trazer o que está deixando especialmente os bolsonaristas, especialmente o Flávio Bolsonaro, furiosos. Mas primeiro vamos ao que acaba de acontecer, que eu faço questão de trazer informação para você. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para rejeitar o recurso de Jair Bolsonaro pela condenação no julgamento da trama golpista. Vou aproveitar e trazer Luísa Martins novamente para a gente comentar, então. Como a gente vinha falando antes aqui, né, Débora, já havia essa expectativa de que todos os ministros votassem hoje mesmo, apesar do plenário virtual ficar aberto ao longo de uma semana. Já tem, então, essa maioria formada, né? É claro que nesse ponto, normalmente quando tem 3 votos, a gente fala da maioria porque o colegiado é formado habitualmente por 5 ministros. Nesse caso, estão participando desse julgamento apenas 4 ministros, né? Porque o ministro Luiz Fux pediu transferência da primeira turma para a segunda e já não participa, então, do julgamento desse primeiro recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação imposta pela primeira turma a 27 anos e 3 meses de prisão. Só levando em consideração que a Carmen Lúcia ela também negou o recurso do Bolsonaro. E recurso esse, e isso é importante você saber, que assume que houve uma tentativa de golpe de Estado. Nesse recurso, a defesa do Bolsonaro, ela diz o seguinte: houve a tentativa, mas o Bolsonaro desistiu. Mas não diz que os outros desistiram, não. Diz que os outros tentaram golpe de Estado, mas o Bolsonaro, num dado momento, abandonou a ideia. É claro que não tem fundamento isso, porque a tentativa de golpe de Estado é isso mesmo. É tentativa de golpe de Estado. E ele, obviamente, assim como a quadrilha toda, né, a organização criminosa, eles tentaram esse golpe de Estado, tentaram, inclusive, tramaram a morte do Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes. Esse pessoal tem um ódio do Alexandre de Moraes que é uma coisa que transcende, sabe? São pessoas que você fala de Alexandre de Moraes, eles botam um ovinho de raiva, de ódio, sai pela baba, sai, né? Sai veneno, o ódio que eles têm do Alexandre de Moraes. Tá? Falou Alexandre de Moraes, ligou o alerta para esse pessoal. Mas a gente tem que levar em consideração que para a democracia, para a Constituição, para a ordem no nosso país, o Alexandre de Moraes, que olha, este canal aqui criticou, porque quem colocou Alexandre de Moraes lá foi o Temer, um sujeito que, a meu ver, conspirou contra o governo Dilma, esteve ao lado de golpistas. Na época, eu acredito que o impeachment da Dilma foi um golpe de Estado, é uma crença, né? Tem pessoas que discordam, estamos numa democracia, tá? E quando o Temer anunciou que iria indicar o Alexandre de Moraes para o STF, nós fizemos críticas aqui, ele tinha uma cena patética, ele estava, na ocasião, no governo de São Paulo, e aí foi lá no Paraguai, começou a cortar pés de maconha com facão. Então as críticas existem, não tem problema nenhum criticar. O que não dá, e esse é o ponto, é para dizer que há viés ideológico, porque o Alexandre de Moraes está muito longe de ser um cara de esquerda, ele não é um cara de esquerda. O que não dá para dizer é que não houve a plena defesa, porque foram os melhores advogados do Brasil, com a oportunidade de defender de todas as formas.
E o que não dá para dizer é que foi alguma injustiça ou que não houve tentativa de golpe de Estado, porque são investigações com centenas e mais de quase 1.000 páginas de investigação da Polícia Federal. Depois disso, as oitivas. Então nós tivemos muitos daqueles generais que assumiram, eles confessaram o crime. Aquele que tramou contra a morte do Lula, ele diz o seguinte, falou, eu fiz isso mesmo. Ele confessou, houve uma confissão. Então não dá. O único covarde nessa história continua sendo o Bolsonaro, que nesse caso, nesse recurso, colocou todo mundo na chuva. Né? Falou, não, eles que se danem aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu desisti e deixei os malucos para lá. É importante deixar isso aqui bem claro, porque existe muita malandragem e dentro da extrema-direita existe essa coisa das pessoas acreditarem no impossível ou criarem o que eles chamam de narrativa, de invenções, assim como a gente está vendo agora com relação a esse caso específico que a gente está vendo aí, dessa tragédia que aconteceu, né, a chacina no Rio de Janeiro, que muitas pessoas ainda estão batendo palma, nossa, que maravilha. Ah, Cláudio, não fala não, hein? Não fala contra essa chacina aí não, porque o povão tá achando maravilhoso, porque tem que matar mesmo, e tem que fazer. Cara, eu não vou. Entenda, nós tivemos uma diminuição até de inscritos aqui no canal, nós tivemos uma diminuição de pessoas que acompanham os nossos vídeos, porque eu não vou passar pano para chacina. Ah, Cláudio, mas você vai perder inscrito, as pessoas vão abandonar o canal, mas o que eu posso fazer? Eu preciso ser honesto comigo mesmo antes de mais nada. E eu preciso ser honesto com as pessoas que confiam no meu trabalho. Eu fui contra, eu continuo sendo contra e muito provavelmente eu continuarei sendo contra sempre esse tipo de atitude que aconteceu lá. E agora eles estão querendo fazer valer essa história de narcoterrorismo, que eu já expliquei várias vezes que é um erro. E eu quero trazer aqui uma pessoa, você nunca vai poder dizer aqui que esse sujeito é um cara de esquerda, né? O Merval Pereira é de esquerda. Não dá para dizer isso. Nunca. Você pode até dizer que ele não é bolsonarista, que ele não é extrema-direita, mas ele nunca vai ser um cara de esquerda. Nem de centro-esquerda. Aliás, eu nem acho que nem de centro. O Merval é um cara de direita. E ele vai explicar aqui o que está acontecendo com essa conversinha fiada, com esse blá blá blá, em torno dessa coisa de narcoterrorismo. Ele vai explicar aqui para você. Eu vou trazer o vídeo, não se esqueça de dar o like é muito importante, tá? Dê o like aqui no nosso vídeo, por favor, dê o like e se inscreva no canal se você não é inscrito, dê essa força aqui pra gente. Vamos ouvir o Merval, e veja bem, ele até inclusive fala uma coisa que não tem uma confirmação historiográfica sobre isso, de que ele chama de terroristas, né? Aqueles que estavam lutando contra uma ditadura militar. E aí ele fala que teve um encontro entre aquele pessoal e o PCC e tudo mais. Isso não tem uma comprovação 100%, tá? Mas existem alguns livros que falam sobre isso. Vamos dar essa chance. Mas você percebe que até em um dado momento, falando a verdade no ponto de vista dele, ele ainda inventa, não digo inventa, mas ele coloca uma culpa e diz, eu não sou esquerda não, tá? Eu sou contra, não sei o quê. Mas veja a explicação que ele dá sobre essa questão do narcoterrorismo. Essa história de narcoterrorismo, como é que tudo isso começou? Bom, o campo da direita já vem falando disso há algum tempo, mas depois da mega operação no Rio de Janeiro, começou a sair com mais força da boca do governador Cláudio Castro. E aí, rapidamente abraçou-se essa história, começou a sair a história de um projeto também, já tem gente querendo ser o relator dessa proposta. Mas será que ela resolve, de fato, os nossos problemas críticos em segurança pública? Será que mudar a nomenclatura vai melhorar o combate ao crime organizado? Vamos responder essas coisas aqui. Merval Pereira, você escreveu uma coluna sob o título A Motivação é Outra, no jornal O Globo, e eu queria que você abrisse esse nosso debate aqui. Boa noite a todos. Eu acho que a ideia da direita, a insistência da direita em classificar como terror o que acontece no Rio, São Paulo, no Brasil, tem motivações outras que não o
próprio combate aos traficantes, ao tráfico de drogas. Porque o Brasil não tem terroristas. Porque para ter terrorismo, você tem que ter grupos que queiram atuar politicamente, que atuem politicamente a favor de alguma coisa. Ou a favor de uma religião, ou a favor de um regime. Mas no Brasil o que nós temos são grupos armados que querem ganhar dinheiro. Nada mais que isso. É lucro, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com religião, com etnia, com política, nada. Não tem nenhum... É claro que, se você for pegar na origem do PCC, nasceu na Ilha Grande, quando cruzaram terroristas daquela época, guerrilheiros brasileiros, estavam presos, lutando contra a ditadura, e presos comuns que estavam na mesma cela. E há a história de que eles aprenderam com os nossos guerrilheiros algumas táticas e ideias, o lema liberdade, justiça, paz, liberdade e justiça, uma coisa assim, teria saído dessa conversa. Mas o fato é que isso não tem o menor significado na atuação desses grupos. Esses grupos querem ganhar dinheiro com gatunete, com jogo de azar, com aluguel, construção ilegal. É isso, eles fazem qualquer coisa, desde que dê dinheiro, né? Então, a ideia de você tratar como terrorismo só tem uma vantagem para quem defende isso. É permitir, dar uma sensação de que o Brasil está dominado pelo terrorismo, e aí você cria uma situação internacional que talvez, quem sabe, permita que o Trump resolva fazer o que está fazendo com a Venezuela. Lutar... Na Venezuela há indicações de que o terrorismo, os traficantes são parte do problema político da Venezuela. Agora, aqui no Brasil não é isso que acontece. Nós temos uma série de questões objetivas, que não é uma questão de opinião, ou você acha, você não acha. Não, nós temos fatos. Nós temos fatos, por exemplo, de pessoas importantes do governo do Trump visitando o Cláudio Castro visitando os Estados Unidos, essa relação da família Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, essa relação com o Trump, o interesse do Trump em dominar na força a América do Sul, já começou com a Venezuela, daqui a pouco Colômbia e daqui a pouco o Brasil, essa sanha, né, que eles têm de invadir países, de dominar países em nome de algo completamente, na minha opinião, tá? Você pode discordar, se você discordar de qualquer coisa, coloca aqui nos comentários, mas a minha opinião é completamente difuso esse negócio de falar, vamos combater o crime, porque tá aí o Trump explodindo barcos no Caribe sem, assim, nenhuma evidência concreta. São barcos que estão lá, pode ser como pode não ser. O que nós temos recentemente, e isso não faz muito tempo, nós tivemos a mãe de uma das vítimas do Trump, que estava num daqueles barcos lá, dizendo, olha, meu filho nunca teve nenhuma relação com crime, com tráfico, nem nada. Meu filho estava no barco pescando. Meu filho estava pescando. Aquilo é um barco pesqueiro. Então a gente tem que colocar essas questões aqui, porque existe por trás disso essa coisa de mamar o Trump por parte de uma extrema-direita completamente entreguista, e por outro lado existe também esse jogo político eleitoral. Tem a questão eleitoral por trás. O Cláudio Castro, com uma aprovação de 12%, pula para 40%. E veja bem, ele já sabia que isso ia acontecer, o resultado de tudo já era conhecido. Não só o resultado do ponto de vista da ação em si, porque ele sabia, olha, vamos levar todo mundo para um determinado local, lá nesse determinado local nós vamos ter uma quantidade enorme, foram 2.500 policiais nessa ação. 2.500. A gente vai levar todo mundo para o local e ali a gente executa todo mundo. Então, já tinha uma previsão a respeito disso, e tinha uma outra previsão em função do fato de falas até do próprio Cláudio Castro, que diz o seguinte, olha, se eu fosse
me preocupar com questões relacionadas à aprovação ou desaprovação do povo, eu faria ações como essa todo dia, porque a ação de Jacarezinho, que foi uma outra ação criminosa também do governo, a gente tem que levar em consideração que também houve uma chacina naquela ocasião. Depois daquilo houve uma aprovação da população. Então eles já sabiam de tudo, sabiam qual era o resultado, com essa quantidade absurda de mortos. A gente tem que levar em consideração que sim, tinham 75 ou 74 bandidos lá, mas havia outros quase 40 inocentes, dentre eles inclusive 4 policiais. É bom deixar claro a respeito disso. 12 feridos, 12 policiais feridos, mais 2 policiais que estão entre a vida e a morte. A gente tem que levar isso em consideração também. Então, quer dizer, não se fala a respeito dos inocentes, as pessoas não estão falando a respeito dos inocentes. E havia essa previsão política. Aqui eu tenho um comentário que a Natuzanelli faz com o Gabeira, exatamente dentro dessa questão que envolve a questão política e a malandragem das pessoas que estão envolvidas. Se cria essa ilusão de que vai se resolver o problema. E não vai. Estão enganando a população em um sentimento que é muito caro e que muito provavelmente vai ser uma das vedetes da corrida eleitoral do ano que vem. Segurança pública é uma questão, é uma das, se não a que mais preocupa hoje em dia. É uma das questões nas quais seremos enganados, porque há outras formas de te enganar também. Diz, olha, o terrorismo, isso é uma forma de te enganar. O outro vai dizer, é preciso inteligência. E nós sabemos que inteligência precisa até atravessar a rua, né? Mas é preciso asfixiar economicamente o tráfico. O tráfico vive das taxas cotidianas que tem na favela. Como é que você vai estrangular uma coisa que... Um dinheiro que entra todo dia, não para nunca de entrar, porque está lá. Eu acho que você mata essa história. O Jô Soares dizia assim para mim, ele falava, menina, eu já fui enganado por gente melhor. Isso aí. Vamos dizer isso a respeito do terrorismo. A respeito, eu já fui enganado por gente melhor. Bem, tá claro que é uma jogada política. E veja bem, escancarar isso numa emissora como a Globo deixa esse pessoal furioso. Porque o que eles querem? Eles querem que haja uma aprovação do que eles fizeram. Eles querem que haja um discurso, como a gente vê em determinados veículos de comunicação, com determinadas pessoas, dizendo, não, é isso aí mesmo, tem que matar mesmo, tem que arrebentar com tudo, a gente não aguenta mais, bandido, é isso aí mesmo, que é todo mundo terrorista, não sei o quê. Eles querem esse discurso. E aí, quando isso não acontece, e a gente está vendo o que foi o comentário dos jornalistas, eles ficam furiosos e aí eles vão para o ataque pessoal, na covardia. Aí começa a xingar todo mundo, aí começa a falar, né? Tem canais extremistas, o velho da Globo, a véia da Globo, sabe aquela coisa? De ficar falando de forma pejorativa e tudo mais, mas isso demonstra claramente a fragilidade até do próprio argumento, a fragilidade até de sustentar uma mentira. Tudo bem. Hoje, agora, provavelmente, uma camada da população vai dizer, não, cara, não tem jeito, tem que matar mesmo. Mas, enquanto houver um veículo de comunicação, um canal como esse aqui, dizendo, olha, gente, não é o caminho, não resolve o problema, a gente tem que focar no que resolve o problema, e resolver o problema em primeiro lugar, o ponto número 1, é você diminuir o poderio, especialmente econômico, desses grupos, ou seja, fazer o que o Lula está fazendo, ir até a Faria Lima, fazer a apreensão de armas sem precisar matar, né? A gente teve o vizinho lá do Bolsonaro com muito mais fuzis apreendidos, sem você ter que matar, sem você dar um tiro, sem ter que matar ninguém. Então, a solução é a inteligência, é usar a inteligência. Subir o morro para matar bandidos, mas também inocentes, não cria uma situação favorável, muito pelo contrário, é caos, medo, terror. A gente tem que levar isso em consideração. Mas se você discorda, coloque seu comentário aqui, o que você acha desse pessoal espumando de raiva em função desses vídeos que eu coloquei aqui, desses comentários que eu coloquei aqui. Coloque aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é muito importante, se inscreva no canal, se você é inscrito, ative o sininho, aproveite que chegou o final de semana, sextou!
E você pode aproveitar o final de semana para saber um pouco mais a respeito dessa escola de negócios que ensina você a ganhar dinheiro, a ter uma renda extra apenas com o seu celular. É apenas com o seu celular, tá? Com o seu celular você já pode ganhar um dinheirinho a mais, uma renda extra, R$300 todo mês, R$1.000 todo mês. É simples, você só precisa entrar no primeiro comentário fixado aqui. Primeiro comentário, vai lá, tá escrito renda extra. Eu mesmo explico tudo para você. Sou eu mesmo que vou explicar tudo para você, tá bom? Primeiro comentário fixado, tem lá um mini curso bem legal que a gente vai trazer para você aqui, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do nosso canal. Você pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. São formas de você ajudar o nosso trabalho. Você também pode ajudar o nosso trabalho com qualquer valor pelo Pix. Muitas pessoas aproveitam, porque tem aqui o QR Code, tem aqui o nosso endereço de Pix, e as pessoas aproveitam para nos ajudar. É uma forma de você permitir que a gente continue trabalhando para você. Eu quero continuar trabalhando para você, se eu puder, para sempre, ou pelo menos até a minha aposentadoria, que é daqui a 30 anos. Então, se você puder nos ajudar a continuar, dê essa força pra gente, tá bom? Bom final de semana para você. Um final de semana abençoado, com muita alegria, com muita paz, com muita saúde. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.